Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto, professor de Química, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a corrosão metálica. Muito bem, o que eu montei aqui para a gente discutir um pouquinho? Eu montei um desenho, um esquema que mostra a lâmina de ferro na presença de uma gota d'água e na presença de oxigênio que é proveniente do ar. O que vai acontecer, pessoal? Quando a gente fala em processos de corrosão metálica, a água por si só ou só o oxigênio, eles não são responsáveis pelo processo de corrosão metálica. Eles não conseguem fazer o ferro, por exemplo, perder elétrons, sofrer oxidação e, por consequência disso, uma corrosão. Eu preciso ter a união dos dois, ou seja, eu preciso ter umidade e oxigênio. E, normalmente, essas partículas de água, as gotas de água, elas já contêm oxigênio dissolvido na sua estrutura. Então, isso já é responsável pelo processo de oxidação. O que está acontecendo aqui? O ferro, ele já está aqui representado de que ele está sofrendo a corrosão. Ele perde 2 elétronzinhos. Esses 2 elétrons que o ferro perde vão ser recebidos pelo oxigênio do ar e pela água, que a gente vai comentar já já. O ferro vira ferro 2+, que vai ficar no meio aquoso e que é o que vai se transformar na ferrugem. O que vai acontecer, pessoal? Vejam só, oxidação do ferro, ou seja, o ferro vai perder elétrons. Ferro perdendo elétrons, ele vai passar de ferro 0 para ferro 2+. Então o ferro aumentou o seu número de oxidação, sofreu uma oxidação. Ao passo que, aqui a gente vai ter a redução do oxigênio. Não é a água. A água é o meio condutor para conseguir fazer com que eu tenha a formação da ferrugem. Mas quem está sofrendo a redução é o oxigênio. Veja só o porquê. Aqui, por se tratar de substância simples, o NOx do oxigênio é 0. Aqui na hidroxila, no OH, o número de oxidação do oxigênio é -2. Então, quando ele sai de 0 para -2, significa que ele está ganhando os elétrons. Então, veja que é uma diferença de 2 unidades no número de oxidação, que é por conta desses 2 elétrons que o ferro perdeu, que aparecem aqui nos 2 elétrons que o oxigênio recebe. 2 elétrons da oxidação eu anulo com 2 elétrons da redução. Ou seja, eu estou tranquilo, eu estou mantendo uma igualdade entre elétrons oxidados e elétrons reduzidos. O que a gente vai ter aqui como um processo global, turma? Veja, eu vou ter ferro sólido, que é a minha lâmina de ferro, mais meio mol de oxigênio gasoso. Betão, onde está esse oxigênio gasoso? No ar. Beleza? Mais a água líquida, que é no nosso esqueminha a gota de água. Fechou? E aí, olha só o que eu tenho. Eu tenho ferro 2+, e tenho 2 hidroxilas. Eu vou formar aqui, moçada, o hidróxido de ferro 2, que por ser um material insolúvel em água, eu tenho que representar dessa forma. Esse cara aqui é aonde vai formar a ferrugem. Além do mais, pessoal, esse FeOH2, o hidróxido de ferro 2, ele pode ainda chegar a se transformar em hidróxido de ferro 3. Então eu posso ter a oxidação do FeOH2 para FeOH3 ainda no final do meu processo. Então, na realidade, o que é a ferrugem? A ferrugem nada mais é do que uma mistura dos óxidos de ferro. Óxidos de ferro 2 e óxidos de ferro 3. Ok? Isso daqui é um esqueminha bacana, super prático, super didático. Com certeza, em algum momento, você vai encontrar isso numa prova de vestibular. Maravilha? Turma, espero ter ajudado vocês mais uma vez. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.